André, como é que você identifica as melhores ações para trade? Eu vou falar tanto de swing trade quanto de day trade, então o vídeo vai ficar um pouco mais extenso, um pouco mais longo, tá? E vou falar bastante também de volatilidade e liquidez, que são coisas importantes para a gente observar. São diferentes para o swing trade, são diferentes para o day trade, então a gente vai tocar bastante nesse assunto, beleza? Então vamos lá, só peço para que você ao final, se gostar do vídeo, não esqueça de dar um like nesse vídeo. E se não está inscrito no canal, se inscreva, que eu só falo sobre investimentos, geralmente investimentos sobre renda variável. E também não esqueça de clicar no sininho. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e clicando no sininho você será avisado quando um novo tema estiver no ar. E para finalizar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do WhatsApp de um grupo que eu tenho onde convido vocês a participarem. Eu estou sempre falando sobre mercado de ações, de oportunidades, de leitura de mercado pela manhã e te convidando também para, sempre que sai um vídeo novo, para que você saiba o tema e, se agradar, vá lá assistir, beleza? É gratuito, é só entrar. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, é preciso separar swing trade de day trade, tá? Então primeiro eu vou falar sobre swing trade. Bom, volatilidade para swing trade, né, praticamente todos os ativos do mercado acabam tendo, tá? Geralmente ativos que são ativos que pagam melhores dividendos e que têm um potencial de crescimento menor, como por exemplo empresas de energia elétrica, são ativos que a gente fala que tem um beta mais baixo, ou seja, uma menor volatilidade. Isto, às vezes, é impeditivo para fazer operações day trade. Para swing trade, não. Numa boa perna de alta, esses ativos andam 10, 12, 15% e sempre deixam, tá, um stop bem menor do que ativos de maior volatilidade, portanto, é possível a gente fazer essas operações. Como volatilidade é importante, porque retorno de investimento é mudança de preço dividido pelo tempo, né, e se essa mudança de preço não ocorre, o retorno de investimento acaba sendo ruim. Para o swing trade, a liquidez acaba sendo mais importante, porque essa mudança de preço, mesmo em ativos de menor volatilidade, acontece. As operações de swing trade são exatamente uma carteira de swing trade, é uma carteira que precisa de diversificação, para você não concentrar muito capital num único ativo. E a gente sabe o porquê disso, tá? Se você coloca todo o teu capital num único ativo e ele amanhece caindo 20%, como acontece inclusive com as blue chips, né? Você perdeu 20% do seu capital, o que é muito, né? Então você precisa de diversificação, você vai lá e pulveriza isso em 6, 7, 8 ativos, tá? Então por isso você precisa de uma gama maior de ativos para operar. Como é que eu separo esses ativos elegíveis para operações swing trade? É com base na liquidez, tá? Então para mim é possível fazer trade, aliás, swing trade, em todo ativo que tem, no mínimo, 5 milhões de negociação por dia e pelo menos 1.000 negócios num dia, tá? Qualquer coisa abaixo disso significa que o ativo tem uma baixa liquidez, e isto pode fazer com que, às vezes, na hora de sair da operação, eu tenha que sair por um preço muito pior, na hora de eu entrar na operação, eu tenho que sair por um preço muito pior. Além disso, a análise técnica, né, que é a análise adequada para trade, ela é uma análise de probabilidade, ou seja, para que você tenha um acerto maior em probabilidade, você precisa de dados. Quando o ativo negocia muito pouco, você tem pouco dado para fazer análise, portanto, a sua probabilidade, quando você vê um padrão conhecido, de ter acerto é muito menor, porque os dados são insuficientes, perfeito? Ai, André, aí começa o problema. Como é que eu vou saber quanto que um ativo negocia por dia? É muito simples, tá? E aí eu vou te mostrar como é simples, mostrando também minha tela. Eu estou aqui com o gráfico da Nelogica, que é um dos gráficos mais utilizados no mercado. Porém, se você não tiver esse gráfico, pode ter certeza que esses dois indicadores que eu vou mostrar tem em qualquer gráfico, tá? Então, eu vou vir aqui, tá? A gente está olhando o TIM, tá? Esse é o gráfico diário de TIM, tá? E aí eu vou olhar liquidez e volume, tá? Aqui embaixo a gente tem o volume financeiro, tá? E aí eu coloquei uma média de 20 períodos em cima desse gráfico. Ou seja, eu consigo saber quanto que, em média, TIM negociou nos últimos 20 pregões. E este número para TIM é 138 milhões. Tá? 138,39 significa
138 milhões. Ou seja, é um ativo que negocia mais do que 5 milhões por dia, portanto os dados são confiáveis. Perfeito? Aqui em cima eu tenho número de negócios e como eu tenho uma média móvel de 20 períodos, eu tenho o número de negócios médio nos últimos 20 pregões, 13.870. Portanto, o TIM é um ativo que negocia mais do que 5 milhões, tem mais de 1.000 negócios por dia e, portanto, é elegível para que eu faça operação swing trade com ele. Perfeito? Esta minha grade de estudo de operações swing trade, essa grade tem quase 200 ativos, são ativos do BRX100 e alguns outros BDRs, todas elas que têm mais do que 5 milhões negociados por dia, mais do que 1.000 negócios por dia. Bom, vamos lá. Botamos um ponto final exatamente em quais ativos que a gente observa para trading em relação ao swing trade. Mas e o day trade? Bom, primeiro, existem várias estratégias, né, e vários perfis de operação day trade. Tem gente que opera um só ativo. Geralmente quem no day trade opera um só ativo, opera contrato futuro de índice ou contrato futuro de dólar, que tem uma liquidez imensa, tá? Só que às vezes, muitas vezes, para esses ativos, falta volatilidade, né? Então tem dia que o índice se mexe 300 não, vai, um pouco mais, 600 pontos, 800 pontos, né? E para quem tem estratégias de tendência, isso às vezes é muito pouco para que a gente consiga iniciar uma operação, colocar um stop e pensar em saída parcial e final, né? O dólar é a mesma coisa, a gente está gravando esse vídeo numa época que o dólar também passa por uma baixa volatilidade, variando às vezes 15 pontos num dia. Para quem tem gosta de tempos gráficos um pouco maiores, né, isso acaba criando uma dificuldade. Então, esta pessoa ela vai ter que ter uma estratégia que funcione muito bem com o mercado em tendência e, ao mesmo tempo, quando perceber consolidação, vai ter que ter uma estratégia que abrace também a consolidação. Portanto, o meu perfil não é de operar um único ativo ou ficar olhando só contratos futuros. Se for, está resolvido. Olha índice e dólar, são contratos mais difíceis, inclusive, para se negociar, e preciso ganhar experiência para ficar focado nisso e para colocar dinheiro importante nessas operações, ou seja, você vai passar por um processo de aprendizado maior, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas diferente desse perfil de quem olha uma coisa só, eu também gosto muito de olhar o mercado de ações para definir qual ativo eu vou operar no intraday, qual ativo eu vou operar no day trade. Então, índice dólar vão estar sempre no meu hall, porque tem liquidez muito grande, tá? E eu também gosto de observar ativos que negociam mais de 10 mil vezes por dia. Qualquer ativo como este é elegível para que eu pense em operações day trade, tá? Ah, André, mas agora como é que eu vou saber quais ativos negociam mais do que 10 mil vezes por dia? Isso também é muito simples, vou te mostrar ainda na tela. Aliás, vou até tirar minha carinha aqui para ficar mais fácil de vocês observarem, tá? Eu vou estender minha grade de cotações e vocês vão perceber que aqui a gente pode inserir ou tirar esses campos, né, essas colunas, tá? Clicando com o botão direito, você vem em propriedade de grade de cotação, e um dos que estão inseridos aqui é número de negócios, tá? Eu já inseri para mostrar esse exemplo, tá? E aí você pode separar esses 200 e tantos ativos que são elegíveis para swing trade também em número de negócios, tá? Então, quando o ativo tem menos do que 10 mil negócios, e vários desses ativos aqui que eu estou olhando no swing trade, né, tem menos do que 10 mil negócios, eu não vou fazer operações day trade. Agora, todos esses aqui, a partir de MELI, que é Mercado Livre, tem mais do que 10 mil negócios por dia. Então, todos esses ativos são elegíveis para operações day trade, tá? A gente fica aí, portanto, com 50 ativos, tá? Porém, é claro, né, dentro desses 50 ativos vão ter, sei lá, 10 ativos do varejo. Né? Você não precisa olhar 10, porque o comportamento é muito parecido. Você vai olhar os ativos que, primeiro, tenham uma maior volatilidade, e isto a gente só consegue saber qual é observando, e que atendam melhor seu perfil. Por exemplo, de varejo, nos últimos meses, eu tenho tido um resultado muito bom com as ações de lojas Renner. Então, é um dos papéis que eu observo todos os dias.
de um setor que tem bastante volatilidade. Portanto, eu tenho conseguido fazer boas operações nesse setor. E com isso, eu vou fazendo aqui, dando uma enxugada desse número de ativos e acabo acompanhando 12, tá? Índice futuro e dólar, tá? Além disso, para day trade, eu gosto de olhar Petro e Vale, principalmente porque elas são muito representativas do Ibovespa e determinam o futuro, o andamento, né? Inclusive do índice futuro, tá? Gosto de olhar os 3 bancos, BBAS, gosto de olhar Itube e gosto de olhar Bradesco, gosto de olhar as 3 siderúrgicas, GGBR, gosto de olhar os em Minas e Siderúrgica Nacional. E além disso, eu faço um catado com empresas de varejo. Neste momento eu estou olhando bastante Lojas Renner, estou olhando Alpa 4, estou olhando Cirela, do setor de construção civil, e estou olhando VEG, que é xodó também, que fica sempre no meu campo de visão. São esses os ativos que neste momento eu estou trabalhando, e é claro, em alguns momentos, VEG para de andar, por exemplo, diminui a volatilidade, eu substituo por outro ativo que tem mais do que 10 mil negócios. Portanto, eu não tenho essa coisa de ativo preferido, meu xodó e tal. Tenho para aquele momento, ativos que eu estou acertando mais operações. Mas se para de ter ou liquidez ou volatilidade, eu troco porque existem outros ativos elegíveis para que eu possa fazer esse tipo de operação. Tá bom? Então, você precisa ter um xodó? Não. Você precisa de liquidez, de volatilidade, diversificação e, é claro, de uma boa estratégia. Então vamos lá, deixa eu pedir. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Se não está inscrito no canal, também se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações. Um abraço e até o próximo. Tchau!